aluno querido, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Aqui é o professor Pablo Jamil, que hoje nós vamos falar sobre conjunções. Hoje, aula de língua portuguesa. Exatamente, vou trazer para você aqui uma aulita sobre conjunções. O que é uma conjunção, como empregar uma conjunção. E aí você já sabe que é o momento de pegar o seu material, seu caderninho ali, ó, anotar, porque esta aula é muito importante para quem precisa escrever redação, seja para o Enem, para um concurso público, prestar uma prova de concurso público ou um vestibular. Conjunções são elementos fundamentais na gramática. Então, faz o seguinte, já clica aí para deixar o seu like, já clica aqui do lado para fazer inscrição e vamos ao nosso trabalho, beleza? Carlão, roda a vinheta que é para dar tempo de o cara fazer tudo isso, pegar um papelzinho e vamos lá. Muito bem, então quando nós falamos em conjunção, o que é que a gente precisa saber antes de qualquer coisa, tá? Antes de eu jogar a tela aqui e a gente conversar. Conjunção vem do grego, vem lá da língua grega. A palavra conjunção, na verdade, era dita síndetos, que veio de síndesmos, tá? E significa união. Então, uma conjunção também pode ser chamada de síndeto, beleza? Por quê? Porque síndeto é essa ideia de união, é essa ideia de junção de elementos. E aí você tem que lembrar, a conjunção tem uma natureza conectiva, ou seja, ela serve para conectar, na maior parte das vezes, conectar elementos de mesma natureza. Isso quer dizer o quê? Conectar uma oração a outra oração, conectar um substantivo a outro substantivo, um adjetivo a outro adjetivo e daí para frente, tá? Geralmente uma conjunção serve para fazer isso. E nós podemos dividir as conjunções em duas categorias: conjunções coordenativas e subordinativas. E é nessa classificação em que a gente vai mergulhar agora. Olha só, conjunções coordenativas são aquelas que ligam termos que não possuem dependência sintática entre si. Pablo, eu não entendi, eu vou explicar. Isso quer dizer que um termo não desempenha uma função sintática necessária em relação ao outro. Eu continuei viajando, cara. Então vou te explicar agora o que significa isso. Ó, pega a frase. Maria Lúcia de Barros falou sobre economia e política, tá? Então o que eu quero que você note é que aqui eu tenho economia e política, tá? Na morfologia, isso é um substantivo e isso aqui também. E esses dois elementos estão unidos e eles estão unidos por uma conjunção. Sério, professor? Sério. A conjunção e está unindo esses elementos. Ela está unindo com um sentido de soma. É por isso que nós dizemos que este e é uma conjunção aditiva. Beleza? É uma conjunção aditiva. Agora, a coisa que eu quero que você entenda, que talvez seja o mais importante. O que essa conjunção está fazendo aqui? Ela está unindo duas palavras de mesma classe, formando o quê? Formando um conjunto. Conjunto. E não é por outra razão que esta palavra e se chama conjunção. Porque ela forma o conjunto dos elementos sobre os quais Maria Lúcia de Barros falou. Então, quando você interpreta morfologicamente, ou seja, nas classes de palavras, quando você interpreta o que é uma conjunção, é aquela palavra que serve para formar um conjunto, tá? Serve para conectar esses elementos. E aqui ela formou esse conjunto, trazendo para nós a ideia de uma soma. Olha o segundo caso.
Maria foi à praia, mas não entrou no mar. A conjunção que nós temos nessa frase é a conjunção mas, certo? Daqui a pouco você já vai entender quais são todas as conjunções, pode ficar tranquilão. Aqui é a conjunção mas. A conjunção mas tem um sentido disjuntivo, ou seja, aqui ela vai dar uma ideia de oposição, por isso ela é chamada de adversativa. Por quê, Pablo? Você pensa em adversário, né? É quem se opõe a você. Então a adversativa faz oposição. Tá bom, mas o que ela está juntando? O que ela está juntando nessa frase? Ela está juntando Maria foi à praia e não entrou no mar. Ela está juntando não dois substantivos, ela está juntando duas orações. Aqui eu tenho uma oração, aqui eu tenho outra oração. Mas, Pablo, como é que você sabe que tem oração? Porque aqui eu tenho um verbo e aqui eu tenho outro verbo. Recuperando aqueles conceitos de análise sintática, o que você tem que saber? Se aparecer para nós um verbo, quer dizer que o que nós temos ali, evidentemente, é uma oração, tá? Então aí o que você vai pensar? Eu tenho orações que estão lado a lado, tá? Olha que coisa curiosa. A palavra coordenar, que vem, né, vem ali para coordenativa, veio do latim. Do latim nós falávamos ordenare. Nossa senhora, deu um gole e quase morri. Ordenare era uma manobra de guerra que consistia em você colocar um soldado ao lado do outro, certo? E aí é exatamente o que acontece com uma conjunção coordenativa. Ela coloca um elemento ao lado do outro sem que eles tenham dependência. Eles são autônomos, tá? Então eu vou mostrar qual é a classificação disso nesse segundo exemplo. Maria foi à praia, mas não entrou no mar. Então veja, esta oração, Maria foi à praia, é a oração porque tem verbo. Ela está ao lado de outra? Está. Então eu vou dizer que ela é uma oração coordenada, porque não depende da outra. Eu poderia dizer simplesmente, Maria foi à praia. Assim como ali na frase de cima, eu poderia dizer simplesmente, Maria Lúcia de Barros falou sobre economia. E agora, quando eu digo, mas não entrou no mar, eu usei uma conjunção, certo? Eu usei uma conjunção para poder introduzir a outra oração. Então ela é uma oração coordenada, certo? Mas ela apresenta uma conjunção. Então, como ela apresenta uma conjunção, nós diríamos que ela é uma oração coordenada sindética. Lembra que eu disse para você que sindeto é conjunção? A oração que apresenta a conjunção, introduzindo ali a sua ideia, é uma oração coordenada sindética. Entendeu? Bem, do outro lado, você tem uma conjunção, aliás, você tem uma oração que não apresenta conjunções. Como ela não apresenta conjunções, nós vamos chamar de assindética. Então o que você tem que lembrar? O esquema do síndeto. Síndeto é conjunção. Dentro das coordenativas, se houver conjunção, sindética. Se não houver, assindética. Quando você encontra uma assindética, a nomenclatura dela para por aí. Mas quando você encontra uma sindética, você tem que dar o nome que tem a ver com o sentido da conjunção. Eu falei que era adversativa, então oração coordenada sindética, adversativa. Aí, ó. Opa, vamos fazer na anterior? Não. Por quê? Porque eu sou mal? Não, cara. Porque na de cima eu só tenho um verbo, que é o verbo falar. Então eu não vou fazer essa divisão de orações. Eu só faço essa divisão de orações quando a conjunção estiver ali unindo orações. Do contrário, não preciso fazer essa análise. Entendeu? Não precisa fazer.
Mas a minha intenção aqui é que você saiba o que é a conjunção. Para você saber fazer essa análise mais aprofundada, aí você assiste a aula de análise sintática, beleza? Pablo, quero assistir a aula de análise sintática. Então, aqui embaixo, no link da descrição, você tem o meu curso grátis de língua portuguesa, o mini curso de português. É só você clicar ali que você pode assistir ao mini curso de língua portuguesa, e esse é o caminho para você poder fazer parte, por exemplo, do método Jamil, que é o meu curso completo de língua portuguesa. Vamos aqui observar quais são as categorias de conjunções coordenativas. Temos aqui conjunção aditiva, e dá a ideia de soma. Olha só a lista. Decore essa lista. E, nem, não só, mas também, aqui é um par. Bem como também. E aqui eu tenho um exemplo. O menino estudou e fez a prova. O menino não só estudou, mas também fez a prova. E assim por diante. A adversativa traz para nós uma ideia de oposição. Adversário, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, eu não tinha dinheiro, mas comprei a casa. Todavia, comprei a casa. Contudo, comprei a casa. Entretanto, comprei a casa. Uma alternativa exprime uma relação de alternância. Então, veja, ou, ora, quer, seja. Ora Mariana sorria, ora Mariana chorava. Aqui eu tenho uma ideia de quê? De alternância. Estou alternando elementos. Conclusiva vai exprimir relações de conclusão. Então veja, logo, portanto, então, assim, a palavra pois, quando aparecer após o verbo. Veja, estudamos muito. Logo, entenderemos a matéria, pois, portanto, entenderemos a matéria. Relação de conclusão. A explicativa, como o próprio nome diz, relação de explicação. Que, porquê, porquanto, pois, mas aí ele tem que aparecer antes do verbo. Prepare-se, porque o desafio se aproxima. Prepare-se, pois o desafio se aproxima. E daí para frente, tá? Então o que você precisa entender aqui é a forma como você vai trabalhar com essas conjunções e sempre tentar pensar o sentido da conjunção. Tá, agora deixa eu explicar. Eu falei sobre conjunções coordenativas. Vamos adiante, porque há uma segunda parte dessa classificação. Nós temos as subordinativas. Então, enquanto de um lado a conjunção coordenativa liga termos que não possuem uma dependência sintática, as subordinativas vão ligar termos que sim, que apresentam dependência sintática. Mas o que é essa dependência sintática, Pablo? É o fato de uma oração depender de outra, desempenhar uma função sobre outra. Ser subordinada a outra. Então veja bem, aqui eu tenho para você o seguinte: conjunções subordinativas ligam termos de natureza sintática dependente. Isso quer dizer que em relação a uma oração principal, a subordinada poderá ser sujeito, objeto, predicativo, adjunto adverbial, etc. O primeiro tipo de conjunção subordinativa, você pode pôr assim, 2.1. Conjunções subordinativas integrantes. A gramática nos aponta a palavra que e a palavra se como conjunções integrantes. Pá, como é que eu vou fazer para não confundir o que, conjunção integrante, com o que, conjunção explicativa que você acabou de mencionar? Ora, é simples. A conjunção explicativa tem em si uma ideia de explicação. Ela pode ser substituída pelo porquê, pelo porquanto. A conjunção que integrante não carrega sentido, não carrega significado. Ela é só um pino, é só uma coisa para conectar dois elementos. A mesma coisa a conjunção se, quando conjunção integrante. Não possui sentido próprio, certo? Não possui sentido próprio. Apenas
é empregada para conectar elementos. E outra coisa, as conjunções integrantes são de difícil permuta. Dificilmente você pode pegar uma conjunção integrante e substituir em uma frase, a menos que você reduza a oração, certo? Mas isso é papo para outra aula. Mas saiba, é só dificilmente permutável. Olha o exemplo. O economista disse que a situação do país é preocupante. Então eu tenho aqui, ó, duas orações. Pablo, o que eu faço para analisar isso aí? Para você analisar de forma bem competente, encontra a conjunção na frase e aí você aplica o funk da conjunção. Como assim? Você pega, achou a conjunção e aí você lembra da seguinte música. Você vai se lembrar da seguinte música. Se analisou a oração, pum, toca na conjunção, corta na conjunção, corta na conjunção. Se analisou a oração, corta na conjunção. Por quê? Porque cortando na conjunção, você vai entender o que é que vem antes dela e o que é que vem depois. Então veja, cortei na conjunção. Antes eu tenho o economista disse. Depois, que a situação do país é preocupante. Vamos analisar o que está antes da conjunção? Nas subordinativas, nós vamos chamar de oração principal e oração subordinada, em vez de oração assindética e sindética, certo? A oração que não apresenta a conjunção é chamada de oração principal, porque a outra é subordinada a ela. Nessa oração principal, você tem o economista disse, certo? Você tem o verbo e tem o sujeito. Está aqui, verbo e aqui, sujeito. Ora, sabendo que a língua portuguesa é uma língua SVO, sujeito, verbo, objeto, o que vem depois do verbo? Vem o objeto, vem o complemento. Isso quer dizer que a oração introduzida pela conjunção que desempenha o papel de objeto do verbo dizer, ou seja, é aquilo que o economista disse. Para facilitar a sua vida, você vai anotar o seguinte, que a conjunção integrante sempre introduz uma oração subordinada substantiva, tá? Essa é a ideia. E agora você vai juntar com aquilo que eu falei. Ela não funciona como objeto direto do verbo dizer? Então você vai dizer que ela é uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Paulo, por que eu tenho que saber, primeiramente, que esse que é conjunção, que ele vai introduzir uma oração subordinada substantiva objetiva direta? Por quê? Então vamos lá. Primeiro, você tem que saber que esse que é uma conjunção, inicialmente, para você saber a categoria sintática da oração depois. Posteriormente, porque existe uma matéria chamada colocação pronominal. E existem alguns casos de colocação pronominal que dependem da presença de uma conjunção integrante. Então, saber o que é uma conjunção integrante é fundamental. Saber que é uma oração subordinada substantiva objetiva direta tem mais a ver com prova. De vez em quando você faz uma prova e a pergunta está lá. A oração introduzida pela palavra que desempenha a função de complemento do verbo dizer. Você tem que saber que o objeto direto é um complemento verbal. Portanto, a oração objetiva direta é a oração que apresenta um complemento verbal. É por isso, existe uma razão de ser. Tá? Existe uma razão de ser. Aliás, enquanto você estiver aí anotando seu material, aqui na descrição do vídeo eu tenho o meu grupo do Telegram, um grupo do WhatsApp. Você também vai encontrar aqui o meu canal de cortes, tá? Dos podcasts que eu faço aqui, que tem o Jamilcast toda quinta-feira, que nós temos o Picuinha toda sexta-feira. Então eu quero que você já faça uma gentileza. Aqui, dá um pause no vídeo aí, aqui embaixo você vai olhar ali, canal de cortes. Clica ali e faça inscrição, porque nós subimos os melhores cortes para você lá, só coisa legal para você aprender. Olha o segundo exemplo, o governo não sabe se as medidas são eficazes. Ó, se analisou a oração, corta na conjunção. Oração principal tem o governo não sabe, o governo é sujeito, não é adjunto adverbial de negação, sabe é o verbo. Quem não sabe alguma coisa. Você perceba que este se não tem um significado, ele não pode ser substituído pelo caso, por exemplo. Ele só está aqui para nós trazendo a oração que completa o verbo saber. Tá? Lembra que eu falei, ó, conjunção integrante introduz oração subordinada substantiva. E, curiosamente,
essa oração também é objetiva direta. O que não quer dizer que toda oração subordinada substantiva vai ser objetiva direta. Não seja inocente, tá? Não é isso. Beleza, mas dessa forma, eu expliquei quais são as conjunções integrantes. As adverbiais, que vem agora, as adverbiais são aquelas cujo sentido você precisa decorar. Por quê, Pablo? Você precisa decorar porque o sentido é o que vai ajudar você a rotular essas conjunções, tá? E cai muito em prova, principalmente substituição de conjunções. Decorá-las também aumenta o seu repertório vocabular. Vamos lá então. As adverbiais indicam uma relação semântica como se fossem adjuntos adverbiais, como se fossem advérbios. As conjunções subordinativas adverbiais introduzem oração subordinada adverbial. Veja o exemplo. Eu trouxe uma comparação aqui para você. Eu tenho a frase: no dia anterior resolveu que mudaria de vida. No dia anterior, isso aqui é um adjunto adverbial de tempo. Perfeito? Agora olha a frase de baixo. Quando fez 20 anos, decidiu que mudaria de vida. Aí agora eu tenho quando fez 20 anos. Isso é uma oração, porque tem um verbo ali no meio. E qual é a palavra que está encabeçando dessa oração? A palavra quando, que nessa frase é uma conjunção subordinativa adverbial com sentido de tempo. Por isso, a oração quando fez 20 anos é uma oração temporal, porque ela tem sentido de tempo. E é isso que você vai ter que perceber. Lógico, nem todo mundo percebe de primeira. Então, qual é a sugestão que eu vou te dar? Que você pegue essa tabela que eu vou passar para você agora, digite aí, imprima e memorize, cara. Memorize essa tabela. Porque dessa forma você vai conseguir estudar. Cola lá no seu espelhinho do banheiro e leia todo dia. Isso vai ajudar no início a memorizar e compreender essas relações semânticas. Olha lá, você tem conjunção causal, já que, como, porque e uma vez que. Aqui são apenas alguns exemplos. Esse rol não é um rol, ele é apenas exemplificativo, né? Não é um rol taxativo. Já que está tudo bem, podemos conversar, ó, o sentido de causa. Se eu trocasse por como, ó, como está tudo bem, podemos conversar. Porque está tudo bem, podemos conversar. E assim por diante. A comparativa realiza uma comparação, ó, veja, como, mais do que, esse do é facultativo, menos do que, tanto quanto, certo? Então veja só, minha amiga fala mais do que a boca. Ele estuda tanto quanto o seu amigo, tá? Ele estuda como um gênio. Então aqui eu tenho comparação. Você percebeu a diferença de nuance semântica entre o como comparativo e o como causal? O como comparativo explicitamente compara características. O como causal indica a causa de uma sentença. Condicional, conjunção caso, conjunção se, contanto, desde que. Veja, caso haja oportunidades, agarre-as. Troca pelo se, você vai ter que mexer no verbo, fica de olho. Se houver oportunidades, agarre-as. Consecutiva, dá a ideia de consequência. Tanto que, de modo que, de sorte que. O aluno do Prof. Pablo estudou tanto que passou no concurso. Olha aqui, ó, tanto que, indicando a consequência. Conformativa indica conformidade. Anuência, né? Ó. Conforme, consoante. Segundo, a empregada limpou a casa conforme a patroa pediu, né? Da maneira que a patroa pediu. Concessiva. Essas são as principais para provas de concursos públicos. Ó. Embora, ainda que, mesmo que, conquanto, apesar de que. Embora não haja tempo, irei estudar para o concurso. Olha aqui, ó. Embora não haja tempo, ainda que não haja tempo, né? Conquanto não haja tempo, dá a ideia de concessão. E agora aqui para finalizar, ó, final, dá a ideia de finalidade, ó, para que, a fim de que, porque, ó, lembre que esse a fim de que é sempre separado, tá? Concentre-se para que a matéria fique fácil. Concentre-se a fim de que a matéria fique fácil. A proporcional, à medida que, à proporção que, ao passo que, dá a ideia de proporção.
João ficava cansado à medida que falava sobre o assunto. Quanto mais falava sobre o assunto, mais cansado ficava. Também exemplo. Temporal, noção de tempo. Quando, perdão. Sempre que, logo que, mal. Logo que chegou, viu a menina na sala. Quando chegou, viu a menina na sala. Mal chegou, viu a menina na sala. Então aqui você tem a ideia de tempo. Modal, aqui dá a ideia de modo. Ó, exemplo aqui, ó, sem que. Entrou na sala sem que fosse vista. O modo como entrou. E aí essas conjunções que dão sentido ajudam a batizar as orações adverbiais. E por isso você precisa decorar esse elemento. É muito, muito, muito importante que você decore isso. Pablo, eu quero mais aulas de língua portuguesa. Fica à vontade, cara. Aqui no canal você tem mais de 600 aulas. É aula pra danar. Você encontra tudo quanto é assunto aqui. Mas tem que fazer a inscrição no canal. Neste canal, no canal de cortes. E se você for fã de filosofia, no meu canal de filosofia que se chama Blindando Mentes, cujo link tá aqui embaixo também. Então lembra, aqui embaixo tem muito link para você, muito conteúdo, toneladas de conteúdo, certo? Então clica aqui, faz o cadastro, vai para o site, vai para o meu site, vai para o Telegram, vai para o canal de filosofia, vai para o canal de cortes, não perca tempo, não fique usando o YouTube para besteira não, tá? Aproveita aqui e pegue todo o conteúdo que eu trago para você, beleza? Um grande abraço, deixa um comentário, faça inscrição no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Força, guerreiro!